Fala galera, vamos agora para a criação do nosso Apple Watch no SolidWorks. Roda a vinheta, editor. Quer fazer a sua vida de projetos decolar? Vem comigo. Gente, hoje a gente vai começar a trabalhar sobre a criação e formação de várias geometrias dentro do Solid. Basicamente, nós vamos criar um Apple Watch e a ideia é que tente se aproximar o máximo possível das condições geométricas e também no aspecto dimensional dessa peça, que é uma variável importantíssima na criação de qualquer produto que a gente venha utilizar, tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou abrir um esboço aqui no meu plano superior, vou pegar um retângulo de ponto central, e aí eu vou abrir esse retângulo normalmente, e eu vou definir uma medida padrão que o próprio fornecedor, né, a própria Apple oferece algumas medidas 38, 40, 42, 44 milímetros. Eu vou fazer um relógio maior, para que a gente possa visualizar bem, e essa largura aqui eu vou estar explorando ela com 36 milímetros de largura. E basicamente, por que eu estou escolhendo essa medida? Simplesmente para a gente fazer uma demonstração, mas é fácil da gente fazer essas alterações, já que o SolidWorks possibilita essas movimentações que existe dentro desse conceito, né, desse produto, para a gente fazer parte e fazer uso de cada um dos espaços aqui dessa plataforma e todas as ferramentas que ele oferece. Agora a gente vai estar colocando aqui um raio, eu vou considerar um raio de 5, tá? Em cada um dos lados que a gente tem de utilização aqui, tá bom? Importante destacar que eu estou colocando essas medidas baseado em algumas das informações que eu já tenho do relógio, mas basicamente elas são totalmente nominais, né? A gente está criando o produto de uma forma geral aqui, tá bom? Olha lá, fiz bonitinho, não entendi, aqui ele deu 3,72, vamos entender. Então, estou dando duas vezes Ctrl Z para a gente retornar. Por que ele não deixou colocar raio de 5? Vamos estudar. Basicamente, fluiu naturalmente. Perfeito. Zero. Raio de 5 colocado. E agora eu vou colocar uma espessura de 10 milímetros. Importante destacar o seguinte. Essa espessura que foi colocada para criar a estrutura do relógio, a parte dimensional dele, foi projetada para que todos os componentes caibam dentro desse espaço e o computador dentro daquele relógio consiga trabalhar de forma natural. Em uma outra transição importante, que os raios, né, eles estão relacionados sim ao desenvolvimento que você tem do Apple Watch com o mais similar possível com o iPhone, que é a transição que a gente tem de utilização dos produtos da Apple. Então a gente tem diversos outros produtos da Apple que tem caracterizado por si esse retângulo com os raios em cada uma das pontas, e também destacar que a variável target deles fazia a exposição de uma maçã, né? Então a maçã é totalmente circular, e isso daí é uma das variáveis fortíssimas que a Apple ela atribui dentro dos produtos dela. E é importante eu destacar isso para vocês, que se vocês observarem a maioria dos produtos da Apple, desde o Macintosh, que é um computador que veio para revolucionar realmente toda a parte computacional que existia junto com a IBM e tudo mais, ele também tem uma característica de design bem arredondada, tá? Então, uma variável importantíssima para falar para vocês por que os produtos da Apple são dessa forma, né? Para caracterizar um pouco da maçã, que é a logomarca da empresa, né? Que chama maçã. E legal. Eu vou colocar aqui também, nessas duas faces, um outro raio de 5. Importante destacar, que se eu deixasse com 10 aqui, ó, vamos dar um Enter só para ele apresentar o erro para a gente. Ele vai estar falando que a forma como esse raio vai conversar um com cima do outro, eu vou perder a parte dimensional, que é o 44 e o 36. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que trabalhar em cima da medida que a gente tem. Por que em cima da medida que a gente tem? Porque é o raio que a gente tem de baixo. Lembrem-se que quando eu tiro essa visualização, eu tenho caracterizado já um produto daquilo que eu quero estar usando mesmo.
Então eu não estou envolvendo nada, só simplesmente a caracterização dessa volta que tem com o raio aqui em uso, tá bom? Depois que eu fiz isso, eu vou para a próxima etapa, que é aqui no meu plano direito. Eu vou estar fazendo a abertura dos meus 2 círculos laterais para a gente encaixar as pulseiras. E depois eu vou fazer o abaulado, que é o sensor que reconhece os nossos batimentos, a nossa frequência, né, cardíaca. E eu vou colocar ele aqui embaixo também, usando um recurso legal do Solid. Então, bora lá. Vamos fazer primeiro os encaixes da nossa pulseira. Então, primeiro eu vou fazer um desse lado. Eu vou considerar que ele tenha por volta de 3 a 3,5, tá? O encaixezinho ele não é tão grosso, até porque essa pulseira que a gente vai construir, ela tem que conversar com outras. Então, o produto que vai ser utilizado, na verdade, ele vai ser conversado com outras. E é importante que vocês saibam disso. Quando eu crio esse daqui, esse produto ele foi criado para que a mesma pulseira de um possa ser utilizada em outros relógios de outros tamanhos, né? Da Apple, no caso. E aí, vamos lá. Vou criar uma linha de centro aqui. E eu vou fazer o seguinte. Eu vou considerar tudo isso que eu fizer desse lado, depois eu vou jogar tudo pro outro lado. Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui no Dimensão Inteligente, vou colocar algumas distâncias para a gente já conseguir ter essa assertividade, eu conseguir ter uma conversa legal. Então, aqui eu vou colocar 18 milímetros. Depois eu vou colocar daqui para cá uma altura de 5 milímetros, no caso. 4 milímetros, 4 tá bom. E eu já tô percebendo que esse 3 aqui não vai dar muito certo, né? E essa altura de 4 também não rolou muito. Eu vou ter que trabalhar essas medidas. 2,5. E aqui eu vou colocar por volta aí de 3,5, 3,8. Não quero crescer muito essa abertura. Aqui eu vou aumentar para 21, para ver se a gente consegue fazer os encaixes bonitinho. 21 passou muito. Volta para 19,2. Vamos trabalhar com medidas para a gente conseguir conversar. Quase. 19,5. Então, lembrando que no SolidWorks eu clico 2 vezes em cima daquela dimensão que eu já otimizei e eu consigo fazer a alteração. E aí, o que eu vou fazer? Ó, aqui eu tenho já o esboço feito. Eu vou colocar um passante ambos aqui. E eu quero verificar se a abertura que eu tenho aqui de encaixe, né, ou a forma como ela tá, eu tenho uma similaridade com aquilo que eu vou estar realmente vendo no produto. Tá? Então, eu estou tentando criar o mais próximo possível essa pulseira. E eu vou deixar ela planificada. Vou deixar ela totalmente planificada para a gente conseguir fazer uso do espaço aqui e conseguir trabalhar com ele de forma natural e confortável. Legal. Importante destacar que todas essas medidas elas estão suscetíveis às alterações, né? Então a gente está construindo um produto, a gente está criando coisas novas, mas elas estão suscetíveis a alterações sim, tá bom? Bora lá. Ó, entendi que esse lado ficou ok. Bacana. Então agora eu vou para o próximo lado, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou voltar àquele esboço que já existe. Como eu já havia criado uma linha de centro, eu vou espelhar esse círculo para o outro lado. E aí o que eu vou fazer? Vou sair do meu esboço e esperar o SolidWorks trabalhar e falar assim, opa, legal. Funcionou aquilo que a gente queria. Bacana. E agora o que eu vou fazer? Eu vou criar minha pulseira. Preciso criar minha pulseira e fazer uso do espaço naturalmente, como a gente já havia previsto. O que eu vou fazer? Eu vou criar uma pulseira completa. Então, eu vou estar trabalhando com esse círculo que já existe ali, né, que é o círculo de encaixe. Então, eu passo o mouse aqui no arco de fora, ele já me dá o ponto central aqui da minha peça. E, basicamente, eu não preciso me preocupar em deixar a medida menor, até porque a pulseira ela é feita geralmente de um material que seja um pouco flexível e a gente consiga deformar ele no momento de encaixe. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou presenciar aqui um corradial, um concêntrico para a gente estar travando ele nos 2 pontos. Concêntrico ele já estava porque estava preso aqui no centro. E o corradial agora ele pegou no extremo que a gente acabou de escolher. Eu vou selecionar linhas de trabalho. Então vai ter uma linha que ela vai descer e depois ela vai andar para cá. E aí depois eu vou trabalhar também com a espessura dessa minha pulseira, tá? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou aparar primeiro esse pedaço aqui para a gente já começar a conversar diretamente com o desenho que a gente está fazendo. Então, esse ponto e essa linha, eu preciso que eles sejam alinhados. Eu preciso que eles estejam numa condição colinear. Depois, eu preciso também colocar uma transição aqui, né? Eu preciso colocar um raio que converse muito bem também com essas duas opções. E sem perder a característica, né? Importante destacar a espessura que a gente vai utilizar da nossa pulseira. Não vou querer uma espessura
além do que 1,5 mm, né? Eu acho que 1,5 mm é uma espessura confortável de espaço aí para a gente estar usando dentro do desenho aqui. A gente pode colocar espessuras maiores? A gente pode colocar espessuras até 2 mm? Sim. Até 3, sim. Mas aí eu tenho que pensar no furo que eu estou desenvolvendo. Como o meu produto já está com um furo de 3,5, eu já estou explorando o detalhe de criação. Para que eu consiga colocar uma pulseira maior, eu vou ter que fazer isso. Então, sempre quando a gente for alterando, eu vou ter que deixar ela dessa forma. E aqui eu vou estar colocando uma distância de no máximo 100 milímetros. Não tem muito o que a gente agregar em cima de uma pulseira que vai ser colocada no nosso pulso, né? É importante você entender um pouquinho de medida para conseguir qualificar e desenhar esse produto. Vou colocar aqui, por exemplo, 85 milímetros de comprimento, tá? E depois a gente pode sim fazer as alterações. Lembrando que esse lado que eu estou desenhando é o lado com os furos, depois o outro lado vai ter o lado do plug, que é menor do que esse daqui, tá? Então a gente pode fazer essas alterações e conversar certinho com esse desenho sim. Aqui já tem meio que uma definição, até porque o ponto está travado aqui. E aqui em cima eu preciso atribuir um raio. Então eu vou colocar um raio aqui de 8 milímetros. Só para ele conversar bem em cima desse nosso desenho. Aqui eu também posso tentar colocar um raio, mas provavelmente vai ter que ser um raio bem menor. Um raio de 8 não vai rolar. E ele não está permitindo porque ele está falando que aquele raio era muito comprido e ia pegar esse outro raio aqui de cima. Então eu vou colocar um raio menor aqui para conseguir aderir a isso, tá? Um outro ponto importantíssimo, gente, é que a saída da pulseira, se vocês perceberam aqui, ó, essa pulseira vai ficar aqui no meio, e não é legal isso, né? Não é um ponto que a gente quer. Então a gente precisa consertar isso, eu preciso fazer essa correção, tá? Então a atenção que a gente precisa ter fortíssima para esse uso, até aqui para cima, gente, ó, um ponto que é crucial para a gente ter esse encaixe, tá? Então o que a gente vai fazer? A gente vai excluir esse ponto. Eu também vou excluir esse ponto aqui, para a gente ter essa condição de tornar maleável esses pontos, tá bom? O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar esse ponto, de alguma maneira eu vou travar ele aqui, no caso eu arrastei e ele já travou. Depois eu vou pegar esse outro ponto, também vou travar ele aqui, para ele já vir junto dentro do desenho que eu estou fazendo. E aí sim, eu vou clicar em cima desse arco que já existe, eu vou converter essa entidade para eu conseguir copiar exatamente o perfil. Então, todo aquele trabalho de criar um círculo, a gente já dispensou e optou por uma outra estratégia, que é uma coisa normal dentro do desenvolvimento de algum produto, de algo que você esteja fazendo, tá? É uma coisa natural, tá, gente? Beleza, olhei aqui, tudo certinho. Devo considerar também esse ponto, né? Que basicamente a pulseira ela pode estar andando, porque a gente travou em outro ponto. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou estar excluindo esse pontinho. Eu vou considerar uma distância desde o centro aqui, para se tornar mais orgânico. E aí eu vou colocar 90, porque ele teve um time ali, a gente consegue manter 90. E beleza, não tem problema nenhum. Agora vem um detalhe importantíssimo, né? Qual que é a largura do nosso relógio? 36. Então, nós vamos colocar 36 milímetros. E aí, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai colocar o quê? Ele como plano médio. Eu quero que metade vá para um lado e metade vá para um outro. Só que tem um ícone aqui que se nós deixarmos ele habilitado, que é o mesclar resultado, o que vai acontecer? A pulseira ela vai fazer parte do relógio. E ela não faz parte do relógio. Ela é outro acessório. O relógio é o relógio e a pulseira eu consigo substituir. Até por isso existe esse encaixe. Não é só para montagem, é para montagem e desmontagem. Eu tiro a pulseira do relógio. Então, se eu deixar esse ícone habilitado, olha o que vai acontecer. Esse nosso produto, ele vai se tornar um só. Então, aqui eu não vou ter a separação entre dois corpos. Eu vou ter um corpo só. Um corpo só. E aí, o que eu vou fazer aqui? Eu vou buscar esse ícone assim, eu vou deixar ele desabilitado, vou dar um OK, e aí o que vai acontecer? Aqui em cima no próprio SolidWorks, ele já vai mostrar pra gente que ele tem um corpo e o outro corpo, e não tem problema nenhum a gente trabalhar com dois corpos, até porque a gente vai estar trabalhando com esses dois corpos e eles precisam fazer parte do nosso desenho, é uma coisa normal, e não tem por que a gente querer manter esses dois corpos dentro do SolidWorks mesclados. Eles vão ser separados e a gente vai enxergar eles
separados, tá? Isso é um gap importante para a gente estar discutindo. Depois que eu fiz isso, eu vou para a próxima etapa, né? Eu posso até pensar na opção já de jogar ele para o outro lado, mas eu quero já fazer o recorte aqui, eu vejo se eu consigo já jogar o corpo para o outro lado já recortado. E lá eu consigo fazer mais um corte e colocar os outros acessórios que a gente quer, né? Então legal, bora lá. Eu vou fazer agora o primeiro recorte, então eu vou cortar ele desde lá de cima, desde a parte superior aqui do nosso desenho. E o procedimento é bem próximo daquilo que a gente acabou desenvolvendo. No início, eu quero uma abertura no máximo de 20 milímetros, no máximo. Se o relógio no mínimo ele tem 44,36, se eu for descendo em progressão, ele tem que ter uma distância bem menor daquilo que a gente vai estar trabalhando realmente. Não tem necessidade de manter ele fixo naquele ponto, tá? Então eu vou travar ele na minha vertical, vou puxar o ponto aqui em cima. Naturalmente a gente vai estar definindo também um raio de saída aqui, então eu vou ter um raio que vai vir em fechamento para cá e depois eu vou ter outro raio que ele vai vir em fechamento para cá, tá? E aí o que eu vou fazer? Eu vou tentar atribuir ele já nesse ponto e fazendo essas definições que a gente quer. Então entre esses dois eu vou tentar aprimorar uma relação tangente. E aí entre esse ponto e esse arco aqui que já existe, que é um arco existente dentro do Solid, eu vou aproximar uma tangente em cima dele e tentar tornar ele corradial para mim, para que eu consiga fazer uso desse espaço. Naturalmente eu quero fazer uso dele. E aqui eu vou trabalhar com medidas, né? Aqui eu vou colocar a primeira medida. Vamos colocar um raio de 5 a princípio, tá? Entendam que todas essas medidas estão suscetíveis à alteração, tá, gente? Todas. A gente está desenvolvendo um produto do zero. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar um ponto daqui até lá embaixo. Claro que vocês já previram que eu iria espelhar isso para o outro lado. Então, já estou pegando essa linha, jogando ela para o outro lado e surgiu ela do outro lado. O que eu vou fazer aqui? Vou apagar essa outra linha. Venho aqui com a minha linha normal. Aqui do lado de fora não tem problema nenhum a gente pegar e fazer essa geometria toda aberta, sem problema algum para a gente fazer esse produto dessa forma. Acho que não tem necessidade de definir. E eu vou fazer o seguinte, eu vou cortar ele pela parte externa. E o corpo selecionado, no caso esse daqui. Vamos ver o que ele vai apresentar para nós. E ele cortou essa pulseira. Só que olha lá, o que eu tenho aqui de informação? Eu tenho uma pulseira que ainda está um pouquinho grossa e ela está um pouco curta. Então eu tenho que fazer duas coisas. Eu vou reduzir 1 ou 2 milímetros na espessura e vou aumentar um pouco também o comprimento dessa minha pulseira, que está com 90, né, a princípio, mas a gente consegue estar trabalhando com outras medidas. Então bora lá. A primeira medida aqui é o 90, eu vou aumentar um pouco para a gente dar uma sensação de profundidade. Então eu vou aumentar ela para 100 milímetros. Então eu ganhei 10 milímetros ali na frente. E o corte que a gente vai estar fazendo, eu também vou estar alterando ele. Ele está com 20, eu vou deixar ele com 18. Tá? Vou reduzir 2 milímetros o meu diâmetro, um de cada lado, só para a gente ganhar um pouco mais de profundidade. Olha lá, eu ganhei profundidade, desenvolvi o meu produto como eu gostaria nesse momento, tá? E aí um ponto importante, que na hora que eu deixei o encaixe dele aqui, olha o que aconteceu, ele cortou já. Só que a parte de baixo ele ainda não cortou. E como é que eu faço para cortar essa parte de baixo? É uma das variáveis também importantes que a gente precisa destacar para essa aula que a gente está desenvolvendo e construindo um produto do zero. O que eu vou fazer? Eu vou consultar no meu primeiro corte qual que era a altura que eu havia selecionado para o meu círculo, 2,5. Então eu já sei que a altura dele é de 2,5. Então o que eu preciso fazer? Em relação ao plano superior, eu vou criar, né, usando aqui o geometria de referência, um plano, eu vou criar um plano acima de 2,5, né? Será que é 2,5? Se eu colocar um ponto em 2,5, eu vou travar um plano ali no meio, mas se eu colocar 5 milímetros, eu vou travar no meio da minha peça. Então, o interessante é eu travar no meio da minha peça, porque eu vou cortar a parte de baixo juntamente com ela. Vamos ver. Eu vou colocar aqui agora 5 milímetros. E nesses 5 milímetros que eu vou colocar aqui agora, a gente vai estar trabalhando com um tipo de corte
que nós conhecemos como corte por revolução, só que a gente vai cortar só a parte externa, aquilo que não compõe o nosso desenho. Então o que eu vou fazer, galera? Eu vou selecionar aqui, por exemplo, um perfil, e a gente vai estudar o melhor perfil para a gente fazer esse corte, tá? Então esse perfil vai vir para cá, para cá, para cá, veio para cá e veio para cá. Olha lá, peguei um perfil qualquer. E eu vou deixar ele em vista isométrica aqui para a gente visualizar. E eu vou vir aqui em recursos, corte por revolução. E aí eu vou selecionar qual que é o eixo que eu vou utilizar para cortar, que é esse. Depois aqui eu vou transformar ele para 180 graus. Ou eu poderia estar colocando ele simplesmente em plano médio, né? Para estar trabalhando. E aí o que eu vou cortar, galera? Percebam o seguinte, olha tudo que ele está percorrendo, tudo que ele está cortando. Olha lá o que ele vai arrancar aqui. Ele vai arrancar até o miolo da minha peça. E não é isso que eu quero arrancar somente a parte fora desse miolo. Então o que eu preciso fazer? Dentro dessa construção aqui, eu vou conservar esse perfil, que eu estou desenhando ele aqui agora. Então o que eu estou fazendo? Estou pegando ele e movimentando ele para cá. Vou tirar essa linha aqui, que eu já vi que ele ficou com o arco para lá, e eu refaço o arco, não tem problema. A gente traz ele para cá e movimentou ele aqui. Olha lá, não deixou eu travar naquele ponto, giro um pouquinho. O que eu vou fazer? Eu vou clicar nessa daqui e coloco ele como corradial. Olha lá, o que ele acabou de apontar para mim? Ó, não dá para você fazer isso. Calma. Vamos entender o motivo. Essa linha a gente vai usar. Essa outra linha eu não vou fazer parte dela. Ele está apontando por causa desse ponto. Esse ponto de fixação ele está atrapalhando a gente, que é um ponto que é importantíssimo. Eu também vou tirar essa outra linha aqui, que nesse momento ela não vai fazer parte. Esse ponto aqui que está travado, ele também está atrapalhando a gente. Então o que eu estou fazendo? Eu estou organizando meu desenho para deixar ele certinho e eu conseguir usar ele como base. Então novamente, essa linha agora eu vou tentar já deixar ela na vertical para a gente conseguir fazer uso desse espaço. Esse ponto 2 que está travado aqui, não gostei dele, mas eu vou tentar trazer ele um pouquinho mais para cá. Conseguir esse outro ponto, eu vou tentar deixar ele na horizontal. Eu vou sair do esboço, ele vai dar um erro, claro, porque eu tirei a linha de centro, né? Que era aquela linha que a gente tinha escolhido como eixo. E eu vou colocar essa linha aqui como eixo para mim, né? Que é uma linha que também está na horizontal para a gente conseguir fazer o corte. Olha lá, ele já conseguiu cortar como nós gostaríamos. E aí cabe a nossa análise agora do que fazer com essa pulseira. É natural, gente, mas é uma coisa natural que vai surgir esse espaço dentro dessa silhueta. Então, quando a gente corta esse lado aqui, eu vou só suprimir esse recurso, ele já vai, obviamente, cortar e vai sobrar esse pedaço da minha pulseira. Então, eu preciso desenhar a pulseira conforme ela flui ali dentro do espaço. Então, vamos analisar o nosso desenho. Então, esse corte aqui, que é o corte fundamental que a gente tem, né, que é o corte em uso aqui, esse ponto, teoricamente, ele tem que andar um pouco mais para dentro, para que a gente consiga realmente fazer uso desse espaço. Senão não faz sentido. Então, o que eu vou fazer? Eu vou excluir esse arco. Vou tirar ele daqui. Vou verificar o quanto mais ele consegue entrar. Né? Vou colocar ele aqui. Saí, voltei. Né? Aqui a gente vai ter que criar um outro arco, não vai ter jeito. Então, eu vou criar um arco para cá. Basicamente, eu vou ter que quebrar esse arco aqui. Vou ter que colocar um arco bem pequenininho aqui, mas para que tenha fluidez dentro desse espaço. Mas agora eu já consigo ter condições de trabalho. E aí sim eu vou para a próxima etapa. Então, eu vou selecionar, não todos esses pontos, só esses daqui. Esses 3 pontinhos, vou jogar eles todos para o outro lado. Tá? E vou verificar se o corte vai ser trabalhado. Pode ser que dê erro, pode ser que não. Olha lá, ele começou a melhorar, tá vendo? Eu tenho um espaço aqui inferior que já está melhorando. E eu já tenho uma fluidez melhor daquilo que eu estou fazendo, tá? E aí, bora lá, vamos fazer o corte. Cancelar supressão. Olha lá, ele já melhorou essa abertura. Naturalmente, isso daqui a gente consegue corrigir. Eu posso vir aqui mesmo com o próprio fillet, colocar um fillet de 1, de 2. Vamos ver o quanto que ele consegue aderir aqui. Não sei se 2 milímetros ele vai aderir. E a minha pulseira ela começou a se formar aqui. Ele começa a ter a formação da minha pulseira. Mas eu posso ajustar cada vez mais isso daqui. Eu posso deixar a pulseira conforme
eu entenda que ela tenha que existir. Mas esse encaixe de aparecer essa esfera dessa forma tem que existir, gente. Essa pulseira ela precisa ser basicamente criada e ela tem que ter esse perfil. Aqui tem que ser um corpo, né? Eu tenho dois corpos sólidos aqui. Eu tenho esse corpo inteiro e tenho o corpo de cima, que é outro corpo. Eu tenho que separar os dois. Se eu não separar os dois, eu não construí essa minha peça. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui em espelhar. E usando o meu plano direito, eu vou só espelhar esses dois elementos, né? Vamos ver o que ele vai jogar para o outro lado. Olha lá. Ele acabou de falar assim, ó. Você não consegue utilizar esse recurso para lá. Vamos tentar jogar só o corte, só para vocês olharem outra coisa. O corte, por que ele aderiu e por que o fillet ele não aderiu, gente? Basicamente porque o fillet ele é um complemento, né? E é uma formação de corpo. Então, se eu quiser pegar esse fillet aqui, que é o que eu quero jogar para o outro lado, que ele reconhece como corte, né? Na verdade, não é esse. Esse. Eu posso estar selecionando ele, e aí ele vai falar assim para mim, essa é uma instância de um outro corpo. Então, basicamente, é uma coisa muito simples que o SolidWorks ele até nos ajuda nesse aspecto, é trabalhar o fillet de maneira mais orgânica. Então, quando você sabe que você pode usar o fillet no final, tenta usar ele no final, para não ter problema e você conseguir representar aquilo que realmente faz sentido para você. Ó. Que ele está falando para mim é basicamente isso. Eu coloco o fillet dos dois lados com um clique só nos dois pontos. E eu coloco o espelhamento antes. Então o que eu fiz foi jogar o espelhamento para cima para conseguir transitar melhor dentro dessa etapa. Tá legal? Depois disso eu vou fazer a bolinha aqui de baixo, né? E basicamente a pulseira do outro lado. Então vamos dar continuidade. Basicamente eu vou fazer a pulseira do outro lado, depois eu venho fazendo a bolinha e o plugzinho pra gente fazer o giro desse nosso componente, tá? Vamos lá. Eu vou copiar pro outro lado um corpo. Então o que eu vou fazer? Eu vou espelhar o corpo e não vou espelhar algo do outro tipo. Então, corpos é espelhar. O que eu vou espelhar? Vou tentar espelhar esse corpo aqui. Por que eu vou espelhar esse corpo? Porque, basicamente, eu já tenho toda a estrutura montada aqui pra mim. Eu não preciso mais de nada. Eu tenho toda a estrutura montada. Só que a parte de cima, eu sei que ela é um pouco diferente. E então, seria interessante pra mim copiar só o recurso e depois eu copiar os recortes. Eu sei que vai dar um pouco mais de trabalho a gente trabalhar em prol dessa criação. Mas é válido destacar para vocês que é importante, né, você criar formas e maneiras de otimizar o seu trabalho sem ao menos ter que quantificar aquilo que realmente você vai fazer. Então, façam e refaçam alguns termos e isso vai te ajudar bastante. A prática, né, ela vai te ajudar bastante a desenvolver. O que eu vou fazer aqui? Primeiro, eu vou reduzir esse item aqui, que é o nosso outro lado da pulseira. Eu vou reduzir ele entre esse ponto e esse, uma condição horizontal, e eu vou colocar uma distância que eu posso até estar trabalhando. Eu não vou conseguir trabalhar com essa distância aqui, basicamente, porque eu já tenho um ponto central. Mas eu vou diminuir essa distância, tá, gente? Eu não vou deixar ela presa nos mesmos 100 milímetros que a gente havia conversado. Então eu vou estabelecer através desse ponto, e aqui eu sei que tem um pouco mais para dentro, por volta daqueles 1,5 milímetro, então eu vou considerar aqui 83,5 para a gente tentar trabalhar dentro daquela medida. 83,5 ainda está muito grande. Então eu vou ter que tirar pelo menos aí 5 milímetros, tá, gente? Então menos 5 milímetros para a gente conseguir enxergar melhor a nossa pulseira. Legal. Consegui ver isso e agora eu vou selecionar só essa etapa aqui de cima para conseguir visualizar esse corte. Tudo bem, não tem problema nenhum ele ser um corte de 36. E agora eu vou trabalhar com outro deslocamento que é a criação daquele círculo para a gente fazer o encaixe do nosso plug. Então a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou pegar um ranhura reta aqui
Vou clicar nesse ponto, vou fazer a abertura dele. Só que aqui eu já estou olhando que ele está muito grande, não tem problema, mas a gente tem que corrigir isso, tá? Eu tenho que corrigir esse ponto, que é importantíssimo para nós. Primeiro eu vou travar esse aqui na nossa vertical. Depois eu vou travar ele em cima desse outro ponto, tá? E eu vou fazer uma extrusão, invertendo o lado até essa superfície aqui. E aí eu vou enxergar como é que está sendo feito essa criação. Olha lá, ele ficou legal, mas ele ainda está muito barrigudinho e não está legal como a gente gostaria. Então eu vou trabalhar melhor esse ponto. Então aqui eu vou construir uma nova elaboração desse esboço. Então eu vou descer ele um pouquinho. E esse ponto que está preso aqui, eu vou estudar ele, vou levar ele até aqui mais ou menos e eu vou colocar distâncias agora. Agora eu vou começar a atribuir distâncias 2 milímetros, daqui para cá vou colocar 20 milímetros. E aí, aqui eu vou colocar 5, nada além disso. E aí vamos olhar. Bom, fluiu melhor e dá até para aumentar agora um pouquinho mais aqueles 2 milímetros daquilo que a gente estava olhando. Então os dois a gente joga 1.3. Já vai dar um gap legal. Aumentou, show de bola. Era o que a gente queria para essa etapa de criação ali. Lógico que isso pode passar por N modificações, a gente repete isso sempre, eu vou estar repetindo sempre para estar fazendo parte do nosso design aqui em desenvolvimento no caso, tá? Depois que eu fiz isso, agora eu vou para a próxima etapa, que é, eu vou fazer já os furinhos, deixar ele bonitinho, deixar ele tudo separado e basicamente fazer os furos dos dois lados para a gente conseguir já ter o espaço usado. Então o que eu vou fazer? Eu vou criar um furo aqui. Esse furo vai ser um furo de 2 milímetros. 2, 3 milímetros, gente, porque é um furo de plug, né? É um furo de plug para a gente colocar o pininho dentro do nosso desenho mesmo. Basicamente é essa a ideia. E aí eu vou colocar ele centralizado aqui. Vou estabelecer uma distância para a gente conseguir fazer manipulação depois. Então aqui eu vou colocar 40. Pode ser 40 milímetros ou até mais. Pode colocar um pouquinho mais, senão corre o risco de ficar muito preso ali. E eu vou tentar trabalhar com 6 a 7 furinhos aqui. Então eu vou usar o padrão linear. Aqui ele vai ser uma instância de 1. Eu vou colocar 6 furos. E o que eu vou fazer é movimentar esse furo aqui, tá? Inverte o eixo Y, legal. E aqui eu vou colocar uma distância de 8 milímetros, 6 a 7 furos, tá? Não precisa nada além disso. Eu consigo ter uma forte vantagem aqui, já tendo definido aquela medida, eu consigo ter uma manipulação aqui em cima, então vou colocar 50 milímetros. E aqui em cima, como eu já tenho essa ranhura aberta, eu vou criar uma outra, tá? Nada do outro mundo que a gente não possa desenvolver ela pronta. Então eu vou criar ela aqui, vou passar o mouse nos dois pontos, ele já vai dar uma abertura para mim. E eu já vou fazer a abertura dos dois raios. Bom, se a pulseira ela tem 1,5, né, de espessura, 1.8, indiferente, eu vou colocar um pouco mais só, né? Vamos colocar um raio aí um pouco maior para a gente ter uma facilidade na hora de entrar e manipular essa nossa pulseira. Então aqui eu vou colocar, por exemplo, 4, 3,5. 3,5 ainda ficou grande. 3 milímetros, legal. E eu vou mandar cortar. Agora eu vou fazer um corte passante desses dois elementos, né? Então a primeira coisa que eu cortei foram os furinhos e a parte de cima. Então eu estou começando a formar a minha pulseira basicamente como ela é, como a estrutura dela existe mesmo. E como a gente pode realmente fazer parte e uso dela. Ali na frente a gente vai criar um novo corpo. E basicamente eu vou estar criando aquele novo corpo sem mesclar, então ele vai ser metálico, então a pontinha dele vai ter que ser metálica. E é uma posição importante para a gente estar trabalhando juntos aqui, ó. Então o que eu vou fazer? Eu passei o mouse, ele me deu o ponto central. Eu vou estar abrindo
esse desenho e vou estar colocando ali 5 milímetros de base. Vou criar essa participação aqui para cima, vão ser 3 milímetros de altura no máximo. Vai ter que ter um ângulo de fechamento, né? Ou se a gente não quiser fazer um ângulo aqui, eu posso fazer ele de outra forma. Eu posso criar uma esfera depois para a gente conseguir fazer o batimento. Fica até importante a gente trabalhar isso. Vamos trabalhar isso dentro desse desenho. Então cancela esse esboço. Não vou usá-lo agora. Eu vou pegar o plano direito e eu vou estar trabalhando com ele. Eu vou selecionar aqui esse ponto e vamos fazer um plug aqui de encaixe de produto. E aí eu vou fazer esse fechamento mais para baixo aqui. Tá. E aqui eu vou fazer outro fechamento para cá. E eu vou fazer uma linha que vai conversar com essa daqui. Basicamente daria para fazer essa parte de cima com um arco só. É que eu acho legal manter esse ponto aqui. É como se fosse uma condição de atravessar entre um e outro, tá? E esse raio aqui eu vou descer, tá, gente? Não preciso deixar ele tão grande. E outra coisa que eu preciso conversar é essa parte aqui. Aqui eu preciso trabalhar muito bem com a espessura da minha pulseira. Porque é o plug que vai estar entrando e está forçando ali. Então tem que ter uma altura de trabalho aqui. Tá legal? Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar esse 1,5. Ele tá pegando como recurso fino aqui, mas basicamente não. É só aquele plugzinho mesmo. Só que desabilitando aqui o mesclar resultado. Por quê, gente? Porque eu não quero realmente que esse corpo ele seja utilizado em outras situações. Então o que eu acabei de criar? Acabei de criar aquele pontinho, mas aquele corpo ele não pode fazer parte desse de baixo. Porque a gente vai colocar algumas aparências e nós vamos atribuir novas formas de considerar alguns pontos no nosso desenho. Feito isso, eu vou para as duas últimas etapas. Criar o infra e criar a bolinha para a gente fazer manipulação. Então, primeira coisa, vou clicar aqui embaixo, vou abrir um esboço e aí eu vou usar o círculo naturalmente para estar começando a criação dessa nossa bolinha, né? Desse nosso círculo aqui embaixo. E aí o que eu vou fazer? Eu vou considerar aqui uma distância, né? um diâmetro de 18, tá? Mas poderia ser maior, poderia ser menor, indiferente disso. E eu vou fazer um ressalto mínimo, né? Vou colocar um ressalto de 1/10 aqui para que eu tenha realmente um espaço para conseguir trabalhar. E agora eu vou utilizar um recurso, né? Que basicamente ele é utilizado para trabalhar com arredondamento. Então o que a gente vai fazer? Eu vou trabalhar com arredondamento bem fino aqui, não é um arredondamento grosso, tá, gente? Até porque não pode forçar muito o pulso, então ele é um arredondamento bem fino. Eu vou colocar um domo aqui de 1 milímetro nessa base, tá legal? E o que eu vou fazer depois disso? Eu vou criar a bolinha. Então o infra já está definido. Eu vou criar a bolinha, né? Que é um círculo que a gente vai fazer aqui do lado. E eu vou fazer ele a partir do plano direito também. Então eu já tenho aqui todos os pontos a serem trabalhados do meu relógio. E aí eu vou criar essa bolinha com... Essa primeira eu vou fazer ela com 1 milímetro. E eu vou explicar por que eu vou fazer ela com 1 milímetro. Para ficar cada vez mais próximo daquilo que a gente quer realmente, eu tenho que desenvolver e caracterizar fortemente o uso dos recursos do SolidWorks com a situação real. Então o que eu estou fazendo? Eu estou criando o produto e desenvolvendo ele parte por parte. O que a gente vai fazer é desenhar o eixo da bolinha que gira. É claro que a gente não está desenhando o mecanismo interno do relógio, não é essa a ideia. Mas a parte externa ela tem que parecer que existe sim uma condição ali dentro e uma parte do nosso desenho que faça realmente o reconhecimento daquilo que a gente quer usar dentro do nosso relógio, tá? Aqui eu vou colocar, por exemplo, se ele tem 36, eu coloco 18 mais 2 milímetros, eu vou colocar 20. Depois que eu coloquei esse 20, eu vou estar usando também já a base dos meus 20 milímetros, que é o que a gente acabou de estudar aqui, que é esse ponto, que é essa face aqui, eu vou utilizá-la para fazer o que? O recurso da minha bolinha, né? Do meu ajuste que vai ser feito aqui. Então eu estou criando
Eu vou estar trabalhando com um círculo aqui de até 8 milímetros de diâmetro, mas sempre referenciando o quão parecido ele vai ficar na utilização do meu desenho. Então, girei ele para o outro lado. Se ele tinha 2 milímetros, eu vou fazer ele com 1.8. Por que que eu vou fazer ele com 1.8, gente? Importantíssimo falar isso para vocês. Porque eu quero sim que apareça um pedacinho do meu raio ali, ó. Tem que aparecer. Eu fui lá, criei aquele eixo de propósito para que apareça isso. E eu preciso verificar se realmente vai aparecer. Então, sim, está aparecendo e é o que a gente quer. Então, ótimo. É uma das variáveis que a gente precisa sempre considerar. Vou colocar um raio de meio nesse arco e nesse arco, né, na parte do círculo. E aí eu tenho já a minha bolachinha já feita, né? Se eu perceber que ela ficou muito fina ou ela ficou muito grossa, eu consigo manipular aqui naturalmente, gente. Pô, ela ficou muito grande. Vamos considerar então que ela fosse com 6. E aí eu teria uma bolachinha mais fortinha, mas ao mesmo tempo tão delicada quanto é no meu relógio, tá? E aqui eu vou desenhar o meu primeiro recartilho para replicar ele em todo o desenho. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui o meu recartilho, não vou travar ele em cima dessa base, vou deixar ele por aqui. Vou clicar nesse círculo aqui externo, dar um converter em entidade e vou aparar todas essas etapas aqui de fora. Estou tirando tudo. Por quê? Porque eu não vou usar, né? Eu vou usar só a parte interna e essa parte aqui. É exatamente esse ponto que eu vou usar. E agora o que eu vou fazer? Eu vou mandar ele cortar. Vou fazer um corte aqui de 1.8. Tá ótimo. Tá ótimo esse corte. Aí eu vou ver a profundidade que está o meu recartilho. Ficou muito bom também. Vou vir aqui no meu padrão circular. Ele já está selecionado, o corte que eu quero fazer. Vou jogar ele para cá. Eu havia previsto 68, mas já vi que 68 ficou muito próximo um do outro. A gente pode estar trabalhando 45 ou 46. 44, que é o que a gente está colocando aí agora. E eu tenho já a minha bolinha feita, né, com esse nível de detalhe que a gente queria colocar em cima desse ponto, tá bom? E agora a gente vai começar a atribuir informações gráficas, que vai quantificar demais a criação do nosso produto e qualificar ele o quanto que nós gostaríamos de qualificar. Então eu vou fazer algumas colocações aqui e atribuir essas informações dentro desse desenho. Então, a primeira coisa, esse corpo aqui, que basicamente é esse ressalto, né? Eu vou estar colocando cores nele. Então, eu vou colocar cor no corpo, né? A pulseira aqui que eu vou considerar é uma pulseira escura, clara, indiferente de qual seja. Então, eu coloquei ela no corpo. Posso clicar aqui com o botão direito, copiar essa aparência e colar em cima dessa pulseira também. Só que eu tenho que tomar cuidado que se eu for colar na peça inteira, ele vai pegar em tudo, ó. Eu tenho que colar no corpo, gente. Por que no corpo? Porque se eu deixar na peça inteira, ele vai copiar também pro meu outro produto aqui, né? Que é a minha peça principal. E não é isso que eu quero agora. Tá certo? Então, isso é um ponto importantíssimo pra gente discutir, pra gente sempre falar. Aqui, o que eu vou fazer? Eu vou colocar uma aparência metálica em cima desse nosso produto. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, dentro de aparências mesmo, né? A gente tem uma pastinha aqui embaixo, que é um metal. Eu vou pegar um bem chamativo. Vou pegar logo o cromo para colocar em cima desse corpo aqui, que por mais que agora ele não esteja aparecendo que ele está cromado, mas ele vai ficar cromado. E aqui eu vou estar colocando nesse meu outro elemento, que é importantíssimo, né? Importantíssimo a gente retornar aqui na criação desse meu corpo aqui, que no caso, esse daqui corresponde ao eixo. Tudo bem, ele mesclar, não tem problema nenhum. E esse outro aqui que corresponde à minha bolachinha, que é o manípulo que a gente faz, eu vou desabilitar no mesclar aqui e vou fazer algumas correções. Por que eu desabilitei o mesclar, né? Tá vendo que ele pegou o eixinho aqui para apresentar? Não tem problema. A gente vem aqui, eu vou mostrar para vocês que eu posso fazer um offset de 1/10 para frente, ou até menos que 1/10. Vou colocar 1/100 aqui para vocês verem que faz total diferença, tá? Só para cobrir esse espaço. Ainda não foi, ó. Você vê que de longe ele aparece bem forte.
Então a gente faz essa movimentação do décimo, não tem problema. Eu faço esse offset de 1/10 para fora, para a gente conseguir ter a liberação dele. E esse corte aqui, ó, que é uma das tendências que ele vai meio que atrapalhar a nossa criação, é basicamente por ele não ter a formação da face. Então vamos entender. O que ele está apresentando de erro aqui? Então a gente vai entrar aqui, eu vou selecionar esse corpo, né? Que aí basicamente eu posso selecionar esse corpo aqui. Ou deixa ele trabalhar em todos os corpos. Vamos ver o que ele vai querer cortar aqui. Né? Vamos ver o que ele vai querer cortar. Caso não dê, a gente faz esse recurso, não tem problema, é uma coisa mais simples de tratar. Legal. Eu transformei ele em corpo de novo, gente, pra gente conseguir fazer manipulação, tá? De longe, assim, ele aparece que tem um eixinho ali, mas não tem problema. De perto, a gente consegue fazer essa variação. Por quê? Eu também quero trabalhar com outras cores, eu quero trabalhar com outro aspecto aqui. Então eu vou colocar, por exemplo, um latão aqui. Pode ser um latão polido aqui, em cima dessa minha peça, desse corpo. Para ele ficar realmente bonito, chamativo, né? Eu quero evidenciar algumas partes do meu relógio. E na parte de cima superior que a gente tem aqui, eu posso estar trabalhando com plástico, algum plástico bem brilhante, né? Para estar evidenciando ele e colocando ele em destaque nesse ponto. Poderia trabalhar com vidro? Até poderia. Eu tenho uma série de classes de vidro aqui, né? Vidro texturizado, grosso, e eu consigo fazer algumas variações. Mas essa não é a minha ideia e não tem por que a gente fazer uso desse espaço dessa forma. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa parte superior e vou deixar ela definida com plástico de alto brilho, tá? E aí eu vou deixar uma intensidade relacionada ao preto. E aí eu não quero no corpo inteiro, eu quero tentar mudar alguns detalhes, por exemplo, posso deixar no centro e ao redor dele fazer diferente, posso deixar no corpo inteiro também, posso deixar só nessa face e aí eu vou colando nessas outras faces aqui esse mesmo plástico, né? Então eu posso clicar aqui, copiar essa aparência e colando nas outras aqui, se eu quiser, né, gente? Isso é importantíssimo também a gente destacar. Ó. Se eu for colocando plástico em todas aqui, eu vou tendo todas essas variações, né? Então, importante também destacar que tem a diferença da pulseira para cá. Então, é você que gerencia toda essa criação. Estou mostrando formas e maneiras diferentes da gente estar colocando esse desenho. Aqui eu vou colocar basicamente no corpo. E por fim, eu não vou mudar tanto a tradição do uso desse nosso desenho aqui. Vou colocar uma fotinho aqui em cima do nosso relógio para a gente finalizar a nossa aula e ter o espaço a ser utilizado aí com maestria. Então vou definir essa face aqui com o uso. Não quero com essa máscara, então pode usar a imagem normal. No meu caso, eu vou utilizar um logo, tá? Esse logo aqui. É importante no mapeamento que eu consiga ter o deslocamento que eu quero, né? Então, caso eu queira fazer alguma modificação, eu posso fazer isso. Eu também posso aumentar o quanto eu quiser esse logo. Então, por exemplo, posso deixar ele bem grandão para aquilo que eu quero utilizar. E aqui nos suplementos do SolidWorks, eu vou utilizar o PhotoView 360, né? Como eu também posso já visualizar, no meu caso eu tenho o Real View aqui para a gente conseguir visualizar o mais próximo possível o nosso produto. Tá bem legal já tá bem harmonioso a parte superior aqui do nosso desenho. Mas mesmo assim eu vou fazer uma renderização sem câmera, só para a gente realmente olhar o nosso relógio, o nosso relógio feito no SolidWorks e conseguir também detectar possíveis gramaturas que uma imagem qualificada consegue fazer. Lembrando que eu coloquei na configuração mais simples que a gente tem aqui do Solid para ele renderizar, então não vai demorar tanto assim, mas caso alguém for fazer algum trabalho totalmente relacionado à parte gráfica e for usar realmente propriedades bem fortes do nosso desenho, vocês podem sim utilizar esse ponto, que é um ponto importante, né, para credenciar o seu desenho.
Olha lá, gente, depois aqui de um bom tempo, né, de resolução de imagem, esse daqui foi o que ele imprimiu com o logo da imagem, logicamente qualificando aquilo que a gente havia colocado. Aqui em cima ele cortou um pouquinho, mas dá pra gente perceber que ele fez um cromado legal no ponto que a gente queria destacar. E também a cor da pulseira conforme a gente utilizou, né? Eu não coloquei mais nenhum raio, mas basicamente vocês poderiam colocar e usar. A pulseira ela é um pouco opaca, né? O fato dela ter um aspecto opaco, mas o brilhante aqui do plástico se destacou muito bem. E o latão aqui que a gente colocou fez um realce bem interessante no uso do nosso relógio, tá legal? Então, um ponto importante para falar para vocês que é a criação de um render, né, de uma peça que está sendo feita, que foi produzida dentro aqui do SolidWorks, tá legal? Bom, essa é a participação do Apple Watch no desenvolvimento da nossa aula e espero que vocês tenham aproveitado os recursos e totalmente relacionado à criação de desenho no SolidWorks com algo interativo de uso casual e de uso corporativo aí por muitas empresas e pessoas que hoje usam o recurso, né, de um smartwatch para comunicação de uma maneira geral, favorecendo a tecnologia, favorecendo outros fatores que acontecem diante de todo o nosso cenário. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.